Olá! O Senado aprovou a medida provisória do setor aéreo, de socorro a esse setor. A matéria foi aprovada do jeitinho que veio da Câmara dos Deputados para não perder a validade. Sobre isso, a gente conversa agora no programa Argumento, que está começando, com o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. O senador conversa com a gente agora direto de Natal, não é isso, senador? Muito obrigada por conversar com a gente. Espero que esteja tudo bem aí com o senhor, com sua família. Como é que o senhor avalia essa decisão do Congresso, essa medida provisória? Olá a todos. Bom, eu avalio, como todas as outras MPs voltadas para o combate à pandemia, essa veio mais uma para dar um oxigênio, dar um combustível ao setor aéreo, né, do nosso país. Mas se for aprofundar dentro da MP, ela não auxilia só as concessionárias de aeroportos, que têm aí até o dia 18 de dezembro de 2020 para poder efetuar o que lhe é de responsabilidade, os pagamentos aos concedentes, mas também o setor, toda a cadeia produtiva que esse setor movimenta. Então, se a pandemia trouxe esse grande impacto, Ângelo, trouxe esse grande impacto de retrair as pessoas em suas residências, as pessoas que tinham viagens marcadas, essa inusitada doença causou essa modificação na sociedade. Vale lembrar que sem essas pessoas transitando no aeroporto, sem aqueles consumos daquelas lojas, sem tomando um cafezinho, sem indo ali no guichê, sem estar no estacionamento, olha a quantidade de pessoas que podem ser movimentadas dentro de um ambiente só, que é um aeroporto, e depois dentro de uma empresa aérea. Então a MP veio com essa urgência e relevância, ela não tinha como esperar mais, veio na última hora, já ali aos 45 minutos, para esse setor, que é um setor importante não só para a integração nacional, mas para o desenvolvimento de muitas profissões, como o turismo. O meu estado é totalmente fundado no turismo. O Rio Grande do Norte tem esse potencial. E a gente já vinha sofrendo aqui com a empresa, a Inframérica, que havia desistido da concessão do aeroporto do nosso estado, e agora vem sofrendo com a pandemia que obrigou a fechar a hotelaria, restaurantes, tudo isso. Então o impacto é muito grande, o impacto é enorme em relação à economia e à vida das pessoas. Mas se você deixar eu falar mais, eu vou dizer que ainda teve mais benefícios, né? Se a gente parar para analisar aqui a MPV do governo com duas medidas só, que seriam aquela de postergar o pagamento das concessionárias e rever o reembolso do consumidor, e era onde eu queria falar, do consumidor. O consumidor diz, capitão, mas eu queria meu dinheiro de volta de forma integral, eu queria fazer a viagem, agora não quero mais. Mas se o consumidor entender que se ele mantiver, porque a MP dá essa previsão até dos 18 meses de remarcar essas passagens sem ônus nenhum, que essas pessoas possam ir para os seus locais de destino ou escolher até mesmo outros, possivelmente, ou terceiros. Se eu não vou, posso deixar alguém ir no meu lugar. Se eles pararem para analisar que eles vão reaquecer um setor que vai ser o último a ser realmente aberto, de fato, pela economia local, que é o turismo, isso é um ponto positivo. Eu cheguei até a discutir... A medida provisória estimula as pessoas que tiveram seus voos cancelados por causa da pandemia a remarcarem esses voos mais para frente e não para pedir ressarcimento, não é isso? Imagine só, uma empresa aérea, pensa em empresa aérea que tem seus funcionários, claro, não é como a maioria das microempresas, que é o volume de empregos no nosso país, mas uma empresa aérea que tem lá seus funcionários, seus pilotos, tem todo mundo ali que faz higienização, mecânico, tudo aquilo. Eles precisam manter tudo isso. Se a gente for analisar que se todo mundo for ter o reembolso integral, fizesse o projeto de lei dessa forma, a gente ia dificultar ainda mais a vida dessas empresas. E aos consumidores, que ele achar que foi prejudicado, não, o senhor lembre, a senhora lembra que a senhora está ajudando futuramente a aquecer a economia, e isso vai fazer com segurança, claro. Porque um fator que o turista vai observar estou seguro? O local é seguro? O exemplo do Rio Grande do Norte está seguro. Não vou pegar a doença? Não tem risco. Mas ele tem essas perguntas. E depois, quem é esse turista? Se ele não foi afetado também pela pandemia financeiramente, economicamente, se ele não perdeu o emprego. E se daqui para lá tiver lançado uma vacina? Então, são 18 meses para frente que a gente tem para aquecer a economia.
Por quê? Porque se você parar para analisar, as pessoas não vão sair de uma pandemia direto para um avião e aproveitar os locais. Talvez a gente nem tenha carnaval esse ano, né? Ou o próximo ano. Talvez a gente nem tenha uma vida normal por algum tempo. E uma pesquisa muito importante que eu vi da UNB, junto com a Associação Brasileira de Operadores de Turismo, deixou claro que esse setor impactado, eu estou falando do turismo porque está correlato, está ligado à aviação. E para o meu estado, mais ainda, a gente não pode perder voos. Então, as pessoas que estão assistindo esse vídeo têm que vir para o Rio Grande do Norte, aproveitar nossas praias, tudo isso. Garanto que aqui é muito lindo. Então, essa pesquisa mostrou que em 2019, aproximadamente 15 bilhões de lucros que as empresas de turismo tiveram pelo país, esse ano quer reduzir em 70%, 80%. Quer dizer, já houve uma queda muito brusca. Imagine, então, todo esse setor hoteleiro, todo o setor de alimentação, todo o setor de serviço, todo o setor de táxis, Uber, tudo isso que foi afetado também dentro do turismo. Para o Nordeste, especialmente, fica muito claro a perda para pequena e média empresa de turismo, não é, senador? Que não são os grandes conglomerados turísticos, mas aquele turismo que vai para o interior. Qual deve ser a estratégia? Como pensar nessa pós-pandemia? Tem algo a mais para ser feito do que uma medida provisória como essa do setor aéreo para o turismo? Então, se a gente parar para analisar que a parte dos setores poderia ter e não teve, se discute muito esses auxílios emergenciais aos micros e pequenos empresários, que incluem essas agências, que vendem o pacote completo, as pequenas pousadas, porque aqui as boas praias mesmo não estão na capital. A praia está no litoral, a 200, 300 quilômetros da capital. São as praias paradisíacas. Então, lá são as pequenas pousadas, são os pequenos hotéis, que é muito aconchegante e que sofreu muito com esse impacto, porque está ali com questões trabalhistas. As pessoas precisam entender que esse momento não é um momento de normalidade. Então, se discutia ontem uma outra MP que caducou, a 927, que tratava desse tema, então estaria ali tendo essa discussão, não houve, preferiu se caducar. Então, precisa olhar para esses setores, essas pequenas empresas, esses pequenos empresários, de forma realmente efetiva, mas eles não têm essa garantia que os grandes têm, né? Que uma empresa aviária tem, uma grande empresa de turismo tem, para poder ter esse empréstimo bancário, para ter essa contrapartida bancária. Mas isso a gente precisa reavaliar e ver, porque senão, quando tudo retornar, eu já tenho notícias aqui no meu estado, que alguns hotéis de boutique, né, que são os hotéis que têm um aconchego melhor, não são aqueles grandes, que dão um atendimento quase personalizado para os turistas, eles já estão com dificuldades, até mesmo se abrisse hoje, não teria capacidade de retorno imediato. As pessoas já me comentam aqui que vão abrir praticamente só o restaurante inicialmente, mas a parte de hotelaria, que precisa de mais pessoas, lavanderia, arrumadeira, tudo isso, vai dificultar. Então, essa MP que foi votada ontem da aviação, além de um combustível para o setor aviário, também para o turismo. E ele teve mais coisas boas também, o MP, foi uma MP muito boa, dá a capacidade do saque do FGTS. Como eu estava dizendo, da forma que veio do Executivo, veio com 2 medidas só. Então, na Câmara, ela foi colocando coisas boas, coisas que realmente são úteis no momento de uma pandemia como essa. Então, o fato que estão com salário congelado poderem sacar FGTS e aqueles que tiveram redução do seu salário nesse período também proporcionalmente tirar o FGTS durante esse período. Né? Os que tiveram qualquer perda, né? As pessoas que têm os aeroviários, ou os que trabalham nas aeronaves diretamente nos aeroportos, que teve perda ou redução de salário, eles podem ali sacar no limite até em 6 vezes, né, o FGTS dele, R$ 3.135, se eu não me falha a memória, e R$ 1.045, para que ele teve uma perda maior, uma suspensão. Para quem teve perda, R$ 3.000 é mais, até o limite desse FGTS. Então, teve muita coisa bacana. Se a gente parar para analisar, como eu já falei, que esse setor foi muito penalizado, tinha que vir algo desse gênero para poder dar essa segurança, essa robustez, para que a gente possa pensar mais na frente como a gente vai lidar com a situação de retomada até econômica. Quando eu falo isso, me preocupa muito. Porque o prejuízo de empresas aéreas quebrando, o Brasil que já viu quebrar muitas de suas empresas aéreas nacionais, é difícil de estimar depois de reconstruir, né, senador? Pois falar sobre empresa aérea
é quase uma tradição, né? O governo federal, os governos ajudarem as empresas aéreas. Não é de hoje. Por quê? Porque é um setor importante. Como eu já falei, serve até para integração nacional. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte e vou ali para o Amapá, eu vou para outro lugar. Então, essas empresas, elas levam as pessoas e trazem de forma rápida, integrando tudo isso. Não só o turismo, não só cargas também, remédio, EPIs, é muita coisa juntos. Mas as empresas hoje, comerciais, precisavam, sim, dessa ajuda. E eu votei com muita tranquilidade nessa MP. Muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Stiverson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, senador que fala com a gente direto de Natal. A você que está em casa, mais uma vez, obrigada por participar aqui da nossa conversa. Se cuida. Até a próxima.